A gente já havia necessidade de ressignificar muitas coisas, agora com essa mudança abrupta aí, sem dúvida, é mais importante ainda, né? E é muito mais necessário, parece um negócio assim meio que latente, né? Essa discussão. Bom, vamos lá. Aí coloquei assim a justificativa, né? Como justificativa. Então, a sociologia ela tem como objetivo o estudo da sociedade, né? Como o próprio nome já diz, a sua organização, como ela se organiza socialmente, os padrões, as normas de cultura que são estabelecidas, né? E todos esses processos que interligam os indivíduos. Então, ela vai estudar os fenômenos sociais, compreendendo as diferentes formas de constituição das sociedades, das culturas, né, e de suas culturas, como estão organizadas, como se relacionam. Contribuindo dessa forma, né, para o desenvolvimento do senso crítico, que sem dúvida é um ponto importante nesse projeto de iniciação científica, que vocês cada vez mais desenvolvam esse senso crítico, esse novo olhar para as coisas, não aceitando, né, já de pronto, mas repensando, né, o porquê isso é assim, por que isso é feito, né, dessa forma, né, não só porque assim acabou, né, sempre foi assim, não, mas por que sempre foi assim? E daí eu coloquei aqui, né, que seria para despertar esse estranhamento, essa desnaturalização da realidade, né? Então, a sociologia seria o ver além do que nos está posto aí, do que nos é apresentado, a gente olhar além disso. Vamos lá. Em arte, né? Daí coloquei que contribui, né, para os alunos, contribui para vocês, que vocês tenham um pensamento autônomo, crítico, reflexivo e criativo diante do mundo, né? Se a situação é essa que está aí, né, de que forma eu posso interferir nela, de que forma eu posso modificá-la, né, de que forma, e se eu também não posso modificá-la, né, de que forma eu posso me modificar, né, para aceitá-la, né? Isso também é uma questão. Permite aos alunos conhecerem as diversas manifestações artísticas na história e no mundo, né? Se você quer abordar algum movimento, sei lá, você gosta do Renascimento, do Barroco, do neoclassicismo, como a gente estava vendo hoje, né? E de que forma, como que estava a sociedade organizada naquele momento e que permitiu essa produção dessa forma. Então, né, se você gosta de algum movimento artístico em específico, a gente também pode trabalhar assim, possibilitando, né, a vocês uma nova visão de mundo, perdão, eu pulei aqui, permite aos alunos conhecerem as diversas manifestações artísticas na história e no mundo, arte contemporânea também, hoje nós falamos um pouquinho sobre o Pollock, né, só fiz uma comparação ali, a arte contemporânea também é muito bacana, ampliando o seu repertório cultural, possibilitando a vocês uma nova visão de mundo, de sociedade, e claro, né, vendo diversas manifestações artísticas, diversos momentos históricos da produção artística, né, a gente trabalhar conceitos como tolerância, respeito, empatia, alteridade, né, que são elementos importantes para a nossa formação como indivíduos, né, que sejamos mais tolerantes frente a tantas adversidades que temos aí. Bom, mais um aqui, daí eu coloquei essa imagem aqui. É objetivo, então, compreender o funcionamento da sociedade, clarificar os problemas que aí estão postos, nos estão, né, apresentados, né, de forma a diagnosticar, né, reconhecer esses problemas e propor, né, possíveis soluções, né? Então, o problema está ali, mas de que forma a gente pode, né, trazer alguma solução, modificar alguma coisa, né, propor, acho que essa é a questão mais importante, a gente, né, propor soluções, propor mudanças para que a gente tenha, né, uma convivência mais digna, né, entre as pessoas. Realizar a leitura e releitura do mundo por meio da apreciação crítica das produções artísticas. Então,
frente a essas produções, né, de que forma que eu vou ver o mundo, de que forma, né, que vai despertar em mim essa tolerância, aceitar aquele diferente de mim, né, respeitando a sua própria diferença, né, porque eu acho que essa é um dos pontos mais importantes, né, a gente conhecer toda essa diversidade e respeitar ele dentro, né, da sua diferença, não trazê-lo para mim. Aí eu coloquei, o que mais que eu coloquei aqui? Só um minutinho. Saiu aqui. Ai, que bonitinho. É isso que eu queria mostrar para vocês. Espera aí. Tem um desenhinho que é, né, o meu repertório cultural passa pelos desenhos das crianças, né? Então, assim, eu olho o desenho, mas penso como professora, né? Eles estão lá curtindo o desenho e eu já estou pensando de que forma eu vou usar isso em sala de aula, né? E aí chegou. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Esse é o desenho, não sei se vocês já viram. É muito legal a história, né, desse personagem. Nesse primeiro momento é o Hiro e o irmão, o Tadashi. O Tadashi é o mais velho, ele estuda numa universidade de ponta, assim, nos Estados Unidos, parece São Francisco, né, Vale do Silício, acho que o Lucas pode me corrigir aí. E é uma universidade assim top, que só pega o pessoal assim, né, que tem um conhecimento avançado até para a sua própria idade. E o Hiro, esse menininho aí, ele ficou encantado com a universidade e tal, e ele quer entrar. E aí a história pega a partir daí. Deixa eu mostrar então para vocês. É um trecho curtinho, tá em inglês, mas dá para a gente entender. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui e puxar a apresentação dele, peraí. E aí ele pensando, né? Como que eu vou entrar? E aí o projeto, ó, lá é fácil. Nothing. No ideas. Useless, empty brain. Wow. Washed up at 14. So sad. I got nothing. I'm done. I'm never getting in. Hey, I'm not giving up on you. Ah! Ó, What are you doing? Shake things up. yes. Use that big É esse detalhe que eu quero que vocês peguem. What? Look for a new angle. Um novo ângulo. E aí ele vai montando o projeto dele, a proposta que surgiu a partir daquele novo olhar. Ó, bonitinho, né? Deixa eu fechar aqui, peraí. Aí, eu vou botar aqui. Só para a gente concluir aqui, né? Então, é esse novo olhar, né? Quando a gente vê as coisas, como eu falei, as coisas estão aí postas na nossa sociedade, mas que momento que eu dou esse novo olhar para elas, eu as vejo de um novo ângulo, né? Então, deixei aqui como dica para vocês, aqui é uma playlist da Casa do Saber, que fala de comportamento, né, com vários vídeos para você ver se tem algum ali que encaixe com o seu tema, com a sua proposta. Aqui nós temos também da Casa do Saber 5 pensadores para a gente, né, entender o mundo contemporâneo. E aí coloquei esse aqui também, esse link de uma videoaula do Bauman, sobre o Bauman, perdão, para que vocês também, né, tenham essa visão, né, do momento, né, do mundo contemporâneo. E aí deixei aqui no final meu contato para vocês. Desculpa aí, Lucas, se eu me estendi aqui, se eu saí, se eu voltei. Tudo bem? Deixa eu parar aqui a apresentação.
Prontinho, tentei ser o mais breve possível. Não, acho que é interessante. Vários alunos estão repensando sobre comportamentos nessa pandemia, e é como você falou, acho que isso agora faz com que a gente tenha uma nova organização social, né? A gente está aí exposto a um ensino completamente diferente do que a gente tinha, né? Que não é nem EAD e nem presencial, ele é remoto. Então, isso nos faz, como você falou, ressignificar muita coisa. Uhum. Comportamentos, sentimentos. Então, Sim, tem muitas coisas aí, a própria arte, né, e a sim, função dela socialmente e o acesso a ela. São várias questões extremamente importantes e interessantes, né, nas áreas sociais e artísticas, que eu acho que é legal pensar. Então, a gente já tinha conversado e esperar aí os alunos entrarem em contato para ir fazendo os recortes necessários, mas acho que tem muita coisa muito legal para a gente pesquisar. Boa tarde, gente, tudo bem? Pedi para apresentar agora porque o meu projeto da professora Maria Helenice é bem semelhante, porque vou trabalhar com literatura e sociedade. Logo, né, muita coisa que ela falou, né, de que forma que a sociedade é vista por meio da arte e vice-versa, a gente vai ver isso na literatura, tá? Muito bem, vou apresentar para vocês. Vocês estão me vendo? Vocês estão vendo meu material? vai aparecer agora. Estão me vendo? Estão vendo o material já? Sim ou não? Sim, eu tô vendo. Ah, então fechou. Então, ó, qual é o grande tema, né? A dinâmica relação entre o texto literário e o contexto histórico social. E o texto literário, gente, pode ser tanto em prosa quanto em verso, tá? Coloquei aqui uma parte do nosso projeto, então, qual é, né, a minha linha? A área de concentração é linguagens e códigos. A linha proposta é literatura e sociedade, né? E qual é o grande tema? Essa dinâmica, relação entre o texto literário e o contexto histórico social, tá? E qual que é a justificativa, então, deste projeto? Então, por meio da análise crítica, reconhecer e interpretar no material de que se compõe o texto literário a configuração mediada de elementos externos, como história, sociedade e a tríade autor, obra, autor e público, os quais se consolidaram na forma que os expressa. Assim, tendo como pressuposto um foco investigativo que visa a compreensão do fenômeno literário, essa linha de pesquisa abarcará a leitura dos diferentes modos pelos quais tais relações se cristalizam e se transformam, tanto na poesia como na prosa. Bom, os alunos que já estão, né, no ensino médio, e eu falo primeiro, segundo e terceiro ano, já tem contato, né, com as diferentes escolas literárias e já conseguem perceber que cada momento histórico requer, né, um olhar, né, diferente, e esse olhar acaba se manifestando na literatura, tá? E aí, quais são os objetivos, então, desse projeto, dessa linha? Debater as implicações do contexto sobre os elementos da composição da obra literária, tendo em vista a compreensão das múltiplas relações entre a configuração estética e o processo social, analisar o diálogo da literatura com outras formas de expressão da cultura, considerando as implicações sociais, né, e suas diferentes configurações, e aqui a gente entra a questão das intertextualidades, né, a literatura sempre vai conversar com as artes de modo geral.
Podemos também discutir as relações entre a literatura e a sociedade, levando em consideração o contexto de produção da obra literária, a circulação dessa obra e o mercado literário, que hoje em dia, nós, enquanto consumidores de literatura, a gente verifica o tanto de obra empilhada que nós encontramos nas livrarias. E às vezes nós ficamos pensando a respeito, né, do valor estético dessas obras. Então, nesse terceiro tópico, a gente pode estudar um pouquinho sobre a relação entre autor, texto e leitor, né, por meio da crítica e da recepção da obra literária. Podemos também analisar as principais correntes de pensamento crítico voltadas à explicação do fenômeno literário em relação ao contexto social e histórico, em especial na contemporaneidade, né. Nós verificamos, né, com o ensino médio, principalmente as alunas que estão no terceiro ano, nós já conversamos um pouquinho sobre, que a partir da década de 70 não há mais uma escola literária, porque nós vivemos nessa contemporaneidade. E de que modo? Quais são as características, então, das obras, do processo criativo, desses autores, né? Como que a gente pode enquadrar esses autores nos dias de hoje? Então, nós temos aqui 4 objetivos, e a gente pode trabalhar um objetivo para cada projeto. Então, olha, prof, eu quero trabalhar a respeito, né, dessas obras que, por exemplo, quando saíram aqueles filmes Que Está do Meu Tempo, do Crepúsculo, gente, o tanto de livro que saiu sobre temática de vampiro, aí depois teve uma série sobre lobisomem, o tanto de livro que saiu sobre lobisomem. Depois nós tivemos filmes que falavam sobre zumbis. Então, de que modo essas coisas acontecem? E por que esse tipo de coisa acontece? Então, a gente pode estudar muitos fatores, né, dentro da literatura e da sociedade. Muito bem. E aí a gente tem alguns questionamentos a respeito disso, né? Qual é a influência exercida pelo meio social sobre a obra de arte? Que deve ser complementada por outra, né? Qual a influência exercida pela obra de arte sobre o meio? De que maneira a arte se comunica com a sociedade da qual deriva e para a qual, seja como for, há de voltar sempre no final? E a arte se constitui simplesmente como uma expressão da sociedade? E eu estou usando o termo arte porque a literatura, ela é arte, tá, gente? Muito bem. E aí eu continuo. E aqui, gente, tem esse autor que se chama Antônio Cândido, ele é dos grandes da literatura. E nós temos exatamente esse volume aqui que se chama Literatura e Sociedade. E é esse livro que vai embasar as nossas pesquisas, né? A Joana pediu para a gente preparar um documento para vocês, né? Para vocês terem conhecimento, né? Do que a linha de pesquisa vai abordar e tal. E esse livro aqui é um que a gente vai usar muito. Depois. E aí eu retirei alguns excertos desse material, né? E aqui que entra a parte, junto com a professora Helenice, que a gente vai fazer uma pontinha com a sociologia moderna, tá? Então, para a sociologia moderna, interessa principalmente analisar os tipos de relações e os fatos estruturais ligados à vida artística, como causa ou consequência, constituindo-se a primeira tarefa no esforço de investigar as influências concretas exercidas sobre a arte pelos fatores socioculturais. Então, há, portanto, que fazer um desvio em relação à arte. Há que procurar nela não apenas as pistas que dão a ver como provas da sua profunda inserção social, mas, sobretudo, uma dinâmica de intercâmbios e eventuais homologias entre as estruturas sociais e artísticas que constituirá propriamente o campo de interesse da crítica. E aí, num diálogo com Lukács, que também é um crítico literário, ele vai descrever o seguinte problema. É este com efeito núcleo do problema, pois quando estamos no terreno da crítica literária, somos levados a analisar a intimidade das obras. E o que interessa é averiguar que fatores atuam na organização interna, de maneira a constituir uma estrutura peculiar. Então, tomando o fator social, né, procuraríamos determinar se ele
Fornece apenas matéria, ambiente, costumes, traços culturais, ideias que servem de veículo para conduzir a corrente criadora. E aí, nos termos do autor, né, se apenas possibilita a realização do valor estético, ou, se além disso, é um elemento que atua na constituição que há de essencial na obra enquanto obra de arte, né, se é determinante do valor estético. E aí, para a gente concluir, né, quando a gente usa, né, a sociologia da literatura pode ser considerada uma especialidade da sociologia consagrada a analisar as obras a partir de um eixo interpretativo que transcende a configuração linguística e discursiva. Assim, ela se dedicaria a buscar os fatores externos à obra, os condicionantes de sua estruturação, de maneira a delinear as condições sociais de criação da obra literária. Já a crítica literária, em seara própria, buscaria a organização interna à obra, cabendo ao social a matéria-prima da força criativa. Ora, a proposta aqui é também transcender, mas no sentido de transcender a sociologia da literatura. A crítica literária não estaria nesse momento em questão e consagrar-se a refletir sobre a relação entre a literatura e o conhecimento sociológico. Não se trata de fazer o paralelo entre o trabalho literário e a realidade exterior, mas fazer emergir a complexidade das relações dentro a obra e fora o social, do interno e do externo, seguindo o sentido apontado por Cândido, no qual o externo, no caso social, importa não como causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha um certo papel na constituição da estrutura, tornando-se assim interno. Então, o nosso projeto, ele tem por objetivo verificar de que meio, né, de que modo a arte, né, vai refletir a sociedade e vice-versa, né, e de que modo a gente consegue observar isso, quais são as pistas deixadas na obra literária, tá? E é basicamente isso, gente. Falei muito rápido, porque quando eu me empolgo, eu falo rápido. Deu para compreender? Sim. Ô, Eliane, eu tenho uma dúvida. A Ana Maria, ela expressou o desejo de trabalhar com fanfiction, que entra aí como um gênero literário contemporâneo, né? Sim. Então, assim, é bem possível ela trabalhar com você, mesmo a fanfiction não estando enquadrada em nenhum cânone, nada assim. Mas isso é uma questão muito interessante que você falou, né? Quem que está mensurando o cânone na contemporaneidade, né? Então, quais são os críticos que estão analisando isso, né? Depois dos modernistas, a gente não teve mais nada, né? A gente tem alguns juízos de valor, a gente tem os cânones menores, né? Temos o cânone na literatura negra, o cânone na literatura de autoria feminina, o cânone, né, da literatura homoafetiva, mas um cânone geral, assim, né? Fora dessas instâncias pequenas, né? Quais são os críticos que estão analisando isso? Então, hoje, na contemporaneidade, eu falo para eles que a gente não tem mais um apanhado, olha, esse grupo aqui de poetas faz isso, olha, esse grupo aqui, essas são as características, né? Então, isso também é interessante da gente investigar. E as fanfictions, né, entra com tudo. Então, acho que em sala eu comentei em algum momento a respeito disso, né? Essas novas leituras, essas novas versões de histórias, né? É muito interessante. Desde o meu tempo lá, quando eu era adolescente, há muito tempo atrás, já tinha, né? E eu lia super as fanfictions do Harry Potter, porque era o que estava acontecendo no momento e eu gostava muito. Então, talvez dê para a gente trabalhar assim, Atkins. Porque assim, é importante desconstruir com eles, né, essa compartimentalização da literatura, seja em qualquer disciplina, na verdade. Então, não sei, eu vou falar com ela novamente para ela procurar você, para vocês irem, né, como se diz, reformulando os objetivos dela e moldando aí o projeto, mas eu sei que ela quer trabalhar com fanfiction. E aí vocês podem ir estabelecendo um recorte. E para os demais que queiram trabalhar aí gêneros que envolvem a literatura moderna, clássica, enfim, né, para procurar você. Isso, tanto em prosa como na poesia, né?
Eu vi que tem bastante aluno do 9º ano, né? Mas a gente consegue perceber, por exemplo, né? Porque a literatura, ela é ensinada na escola por meio, né? Das escolas, né? Dos períodos, né? E hoje as pessoas estão desconstruindo essas questões, né? De ensinar, sei lá, por temática, de ensinar de forma diferente, né? Ou começar, por exemplo, de estudar, começar com os modernos, até chegar lá no medieval, por exemplo, que, né, fazer o percurso ao contrário. Mas, assim, vamos conversando sim, né? Os alunos que tiverem interesse em trabalhar com literatura, por gentileza, me procurem. Esse projeto está bem amplo, então a gente tem 4 objetivos que a gente pode trabalhar 4 coisas diferentes. Então, eu posso colocar, trabalhar, por exemplo, com a Ana na questão lá da tríade, né? Uhum, fica bem legal. Então, Então, tá bom, obrigada. Aqui. Bom, a minha proposta é trabalhar com um dos objetivos, né, propostos aí pela ONU, que é o 7. Né? Então, o objetivo 7 vai tratar especificamente da energia limpa e da acessibilidade à energia. Porque uma coisa é você ter diretrizes, políticas públicas para geração de energia que seja a energia limpa, uma energia renovável. Outra coisa é você baratear essa energia, tornando democrática no sentido de todos terem acesso a esse tipo de energia, né? Porque não adianta você ter uma energia limpa, só que uma energia que seja também para poucos. Bom, aqui, sobre a importância da energia, eu acho que é até algo que não vamos nos debruçar muito. Nós vivemos em uma sociedade cada vez mais dependente da energia elétrica, na medida em que as tecnologias, né, os gadgets, os aparelhos, tudo que nos cerca basicamente hoje depende de energia, né? Seja de uma energia direta, seja de uma energia que fique acumulada dentro de baterias. Mas, de qualquer forma, toda bateria precisa, em algum momento, ser recarregada, então é necessário correntes alternadas. E desde a época lá de Benjamin Franklin, passando por Thomas Edison, Tesla, a energia ela vem se aprimorando a geração de energia e a aplicação da energia. Chegamos ao ponto hoje em que a demanda ela é muito grande, né, dado as tecnologias que são movidas à energia, mas a produção, infelizmente, a produção mora o problema, porque é uma produção que ainda se utiliza de recursos de fontes não renováveis, chamada energia marrom, energia suja. Então, se eu tenho uma relação em que a demanda pela energia aumenta, automaticamente a degradação ambiental também vai aumentar. E é justamente esse ponto que nos preocupa mais dentro dessa ODS. A demanda por eletricidade já vem aumentando, né? Na medida em que as tecnologias hoje são elétrico-eletrônicas e que precisam de energia para o funcionamento. Se nós falamos hoje da indústria 4.0, do comércio 4.0, da educação 4.0, a base de tudo isso aí é a eletricidade. Então, se você não tiver eletricidade, fica só uma palavra, né? 4.0. Ela, de fato, ela vai funcionar se você tiver algo que a mobilize, servidores, computadores, projetores, tudo isso, a internet em si depende de energia elétrica. Mas a questão é, como aumentar a produção de energia elétrica para atender essa demanda, sem ao mesmo tempo impactar o meio ambiente? Considerando justamente isso. Nós temos no mundo uma energia marrom. E o que vem a ser a energia marrom? Energia que depende disso aqui, ó. Esses elementos aqui. E aí a gente vai perceber que praticamente 2/3 da energia do mundo depende da queima de combustíveis fósseis. Gás, petróleo e carvão. O problema nasce justamente que a extração desses recursos já causa um impacto. E o uso desses recursos causa um outro impacto ainda, né? Tornar o
uma atmosfera mais poluída, mais tóxica. Nós temos um outro problema ainda que estudos revelam que a emissão do dióxido de carbono, fruto da queima desses combustíveis fósseis, contribui muito para a mudança climática, né? E integra um dos chamados GEs, gases de efeito estufa. Então, o dióxido de carbono é um dos principais GEs. Do outro lado, nós temos a energia nuclear, a hidráulica, a biomassa, a solar, eólica, a geotérmica, maremotriz e assim por diante. Nuclear foi por muito tempo considerado, né, a energia do futuro, a energia que viria a substituir o carvão, o petróleo, a energia suja, mas ela se mostrou problemática, no sentido de que, por mais que as usinas nucleares hoje sejam extremamente seguras, não chegamos a um índice zero de risco de acidente. Então, o acidente, sempre existe esse risco aqui, e é algo problemático, né, visto o que aconteceu, por exemplo, lá em Chernobyl. Segundo, e nós não sabemos, nós enquanto humanidade, nós não sabemos o que fazer com o lixo produzido por uma usina nuclear, que é o lixo tóxico. Então é material radioativo, né, sobretudo urânio, que não serve mais para gerar energia elétrica, porém ele continua tóxico e muito tóxico. E nós, literalmente, nós não sabemos o que fazer. O Japão, por um tempo, jogou isso no mar, né, colocava em tonéis blindados lá de chumbo e jogava, ia para alto mar e jogava, né? Deixava que o mar tomasse conta disso, lá no fundo do oceano. Na Europa, começou-se a escavar debaixo dos Alpes, para esconder esse lixo nuclear. Já ouviu até uma proposta nos Estados Unidos de colocar esse lixo nuclear em cápsulas, colocar essas cápsulas em foguete e mandar para o espaço. Mas é algo extremamente caro. Cada missão dessa seria algo absurdo assim. Então, a gente não sabendo o que fazer com esse lixo nuclear. A hidráulica, que é já a energia que predomina no Brasil, ela não causa nenhum tipo de resíduo, não causa nenhum tipo de poluição, de contaminação no seu funcionamento. Mas a obra, a estrutura para se ter energia hidráulica, ela causa um impacto muito grande na bacia hidrográfica, no rio, precisamente. E é necessário barrar um rio, você acaba alterando todo o ecossistema daquele rio, você altera as margens do rio, você altera o fluxo, você altera a carga de sedimentos, você suprime florestas, você inunda áreas de lavoura, você pode inundar cidades, como foi o caso do Rio São Francisco, lá no Nordeste brasileiro. Então, o estrago maior da hidrelétrica é antes da própria geração de energia, e isso é um problema que a gente não sabe ainda solucionar. Biomassa é o uso de qualquer material biológico, né? Pode ser o etanol, que advém do milho, da cana-de-açúcar. Pode ser palha, no caso aqui do noroeste do Paraná, o pessoal está queimando bagaço de cana-de-açúcar, gerando energia elétrica a partir disso, uma coisa bem legal. Pode ser madeira mesmo, tá? Madeira de reflorestamento principalmente. Mas isso aqui ocupa lugar, né? Então, onde hoje às vezes nós temos cana-de-açúcar, é uma área que poderia estar sendo produzida para geração de alimentos, né? Cana-de-açúcar não é alimento. Uma área que nós temos eucalipto, que os biólogos inclusive chamam de deserto verde, é uma área que é agricultável, poderia estar gerando segurança alimentar para o país, produzindo gêneros agrícolas, alimentícios, mas está gerando madeira. Então existe um problema aí de competitividade, muitas vezes injusta, entre essas produções que não são alimentícias com as produções alimentícias. E por fim, esse aqui é o grande escopo da ODS 7. Essa é a famosa energia limpa de fato, né? Energia renovável, inclusive, que é energia solar, energia eólica, geotérmica, maré motriz. No Brasil, a única que nós não conseguimos gerar é essa aqui, a geotérmica. Do mais, maré motriz é possível no Brasil, eólica não apenas é possível, como nós já estamos gerando no Brasil, né? Perceba aqui, ó, que 3,5% da matriz energética do Brasil de 2015, quer dizer, já aumentou mais, é eólica e solar, principalmente a solar. O Brasil tem as maiores capacidade de geração de energia solar do mundo. Primeiro que somos um país tropical, então é um sol para cada um.
Segundo que nós temos um território absurdamente grande, né? O Brasil é o tamanho de uma Europa, né? Com exceção da Rússia ali. Mas o Brasil é 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então nós temos área para dar e vender para instalação de painéis solares. O que nos falta, de fato, é algum tipo de incentivo, né? Maior incentivo, maiores estudos e principalmente a geração de tecnologia própria. Por quê? Dessas energias, fontes de energias alternativas, né, renováveis que nós temos, todas essas o Brasil tem que comprar tecnologia, né, principalmente da China. Então isso acaba encarecendo, porque há um pagamento em cima dessa tecnologia que está embutida no preço de um produto qualquer. Então, mais interessante do que, de fato, incentivar também a tecnologia, né? Ou até desenvolver painéis solares mais adaptados a características do Brasil, né? Ou torres eólicas, aerogeradores mais adaptados às características do Brasil. E, sobretudo, que se desenvolva uma tecnologia endógena. Então, né? Sobre os objetivos do desenvolvimento 7 aqui, né? Pensar, criar, disponibilizar energia. Então, formas alternativas de tecnologia que seja limpa, mas que seja disponível para todos, né? Então tem que ser abundante. Como que ela vai ser disponível? Quando ela for produzida em grande quantidade. Em grande quantidade, automaticamente nós teremos capacidade de distribuição e de baratear o preço dessa energia aqui. Bom, então pretende-se instigar os alunos a pensar no que há, além de todo apetrecho tecnológico à nossa volta, que é a eletricidade. Então, muitas vezes, vocês, alunos, vocês usam 24 horas, não, né? Mas quando vocês estão acordados, vocês usam tecnologia, mas a gente não pensa o que mantém a tecnologia em pé, que é energia. Você quer acabar com a sociedade atual? Acabar com a energia. Acabar com a tecnologia, assim, não funcionaria, porque a tecnologia é muito ampla, tá em vários viés aí e tal. Mas você quer derrubar a sociedade atual, é você acabar com a eletricidade. E automaticamente já derruba tudo, todos os demais. Então, entender a importância da eletricidade, de onde vem a eletricidade e como nós podemos fazer para melhorar, tornar mais eficiente ambientalmente falando, e mais eficiente no sentido de ser mais democrático, inclusive, todos terem acesso à energia. E isso passa dentro de um preceito que nós conhecemos como economia verde. A economia verde é você tornar as soluções ambientais também economicamente interessantes, né? Para que não exista justamente aquela dualidade boba, mas que infelizmente ainda alguns pensam assim, que ou se preserva o meio ambiente ou se desenvolve a economia. Não, é tudo junto, tá? E um, na verdade, tem que estar relacionado ao outro. Você desenvolver uma economia acabando com o meio ambiente é um desenvolvimento, de certa forma, até irracional, né? É um desenvolvimento muito parco, é um desenvolvimento a um prazo muito curto, inclusive. Basicamente, você vender o almoço para comprar janta. Agora, criar métodos, criar formas de se desenvolver, ainda assim agregando, né, ao meio ambiente, agregando conhecimento e, sobretudo, agregando políticas de proteção, é uma forma de desenvolvimento econômico mais duradouro. Então, por exemplo, né, antigamente achávamos que geração de energia a carvão, e o carvão é muito barato, era a melhor forma. Por quê? Dava o que eu queria, que era energia, e o custo era muito baixo. Vimos que isso era péssimo. Passamos a construir hidrelétricas. Sensacional. A geração de energia na hidrelétrica ela é limpa, não gera absolutamente nada. Porque a construção de uma hidrelétrica, a influência na bacia hidrográfica ela é desastrosa. Então vamos passar por uma outra fase. Digamos nos aerogeradores. Né? O próprio Unicesumar tem ali no bloco da reitoria 2 aerogeradores funcionais, inclusive. E aí o interessante dessa ODS é que não pode parar por aqui. Nós temos sempre que avançar, sempre que procurar novos meios de produção. Então, outro exemplo, né? Antigamente, lá na casa das nossas avós, tinha essa lâmpada aqui, né? Muitos de vocês nunca viram ela. Essa aqui é a famosa lâmpada incandescente. Tem um filamento aqui de tungstênio, fecha circuito, dá um curto nele e ele aquece. Mas o tungstênio tem um ponto de fusão muito alto, ele não derrete, apenas fica incandescente e ilumina.
né, em um bulbo a vácuo aqui, ele ilumina. Mas isso aqui gasta uma energia absurda. Por quê? Na mesma proporção que ele ilumina, ele também produz calor. E para produzir calor, você tem que consumir muita energia. Então ele consome muita energia. Ele é bom para estufa. Aí nós tivemos uma crise energética lá no governo FHC. Todo mundo teve que trocar de lâmpada, né? Porque tinha uma cota de gasto de energia elétrica. Quem é mais velho aí, os pais de vocês talvez vão lembrar disso. Passamos a instalar as lâmpadas eletrônicas ou as lâmpadas fluorescentes, né? Foram a sensação da época, isso no início dos anos 2000. Aí, só que tinha um problema. A vida útil dela é baixa, ela queimava assim com uma certa frequência até. E ela possui gases aqui extremamente contaminantes. Então isso aqui, quando você descartava, gerava um impacto terrível no meio ambiente, lá no aterro sanitário, no próprio lixão. Vamos passar por uma outra lâmpada, chegamos às lâmpadas mais modernas que há na atualidade, que são as lâmpadas em LED, né? Gasta pouquíssima energia, dura, assim, na verdade, os produtores aí, né, as fábricas de LED falam que essas lâmpadas elas vão morrer com a casa, praticamente, né? Do ambiente que você não usa tanto a lâmpada. Mas na ODS 7 nós falamos que não pode parar por aí, nós temos que tentar sempre entender novas tecnologias para um consumo consciente de energia, né? Uma das formas de democratizar a energia é reduzir o consumo de forma eficiência. Eficiência energética é justamente isso, você ter todas as benesses da tecnologia atual consumindo menos energia. Então não é para deixar de ter a internet, computador e tal, é consumir menos por conta da própria tecnologia, né? E nós temos certificações para isso, inclusive. No Brasil nós temos, mas praticamente todos os países do mundo têm certificação de eficiência energética. E por isso que a gente tem que dar sempre preferência a comprar produtos a certificação nível A. Então, aqueles produtos que têm o menor consumo possível para aquela função que o produto precisa desenvolver. Isso tem, inclusive, dentro dos carros, né? Poucas pessoas percebem, mas os carros, a eficiência é o consumo de combustível por quilômetro rodado, né? E a quantidade de dióxido de carbono liberado por este automóvel a cada quilômetro rodado. Isso no Brasil não tem ainda muita importância, infelizmente, mas em países europeus, por exemplo, o consumidor ele vê muito isso aqui, né? O quanto que meu carro vai lançar de dióxido de carbono para cada quilômetro que eu rodo. E as leis da União Europeia são extremamente rigorosas em relação a esse tipo de índice. Tanto é que muitos automóveis produzidos nos Estados Unidos não podem rodar na União Europeia, porque são verdadeiras bombas ambientais ambulantes. Então é isso, pessoal. Tá aqui um vídeo do YouTube para vocês assistirem depois, tá? É um vídeo bem legal, produzido pelo IBGE, bem didático, inclusive, que vai explicar essa ODS, né? A ODS 7, de uma forma mais animadinha, mais didática, inclusive. Espero que vocês assistam esse vídeo aí depois. Ô, Lucas, tá me ouvindo agora? Não, sabe o que eu ia te perguntar? Uma dúvida até assim, que é interessante vocês verem, né, o projeto se algum aluno for pesquisar. O meu marido, ele foi atrás para instalar as placas fotovoltaicas e ele tem um amigo que tem, e aí mas a Copel, ela já vem fazendo um trabalho que está na justiça para restringir esse poder. Então, por exemplo, no caso do seu sogro, ele pode abater até 75% da conta. O que a Copel pediu em termos de Câmara Estadual dos Deputados é que você só possa abater 25%. Se você pensar numa casa, por exemplo, de 100 metros, que fica uma média aí de 12 mil as placas fotovoltaicas de custo. Então, para você investir 12 mil para tirar aí R$100 da conta, não vale a pena. Então, assim... Mas se você pensar, por exemplo, qual é a intenção da Copel em inviabilizar a produção de energia? Nós vimos, ano passado,
para importar, inclusive pela Aldo, ficaria em 12 mil. E assim, para ter energia para nós, para minha mãe e para a mãe dele, nós geraríamos energias para 3 casas, porque o nosso consumo é baixo. Então, e aí, e isso porque a gente nem tem a incidência total, assim, do sol. A minha casa é uma casa que pega sol só de manhã. Mas assim, e aí eu fiquei muito. E aí ele tá esperando essa tramitação do projeto, e eu falei assim: olha, como é estranho, né? Igual você falou, é uma contramão você pensar que a empresa de energia é contra você gerar energia, sendo que ela poderia vender a energia, né, da Itaipu, ou enfim, das hidroelétricas, para as indústrias, para outros que não dariam conta de produzir isso aí. Sim. Não, então, e acho que a pesquisa nessa linha que você está propondo são extremamente válidas justamente para contrapor esse projeto, para mostrar o quanto isso é inadmissível e é para que a gente possa lutar, inclusive na Câmara dos Deputados, para que isso seja barrado. A minha apresentação seria mais interessante com imagens, mas depois vocês olhem. O que eu venho propor, assim, com a linha de pesquisa, é voltado para a genética de conservação, né, que a gente chama, e que envolve tanto a distribuição das populações, quanto como a variabilidade genética que essas populações têm, e qual a importância disso para conservar uma espécie. Então, a primeira coisa que eu queria fazer a pergunta é: por que conservar e restaurar a vegetação nativa? E como ela pode ajudar para evitar uma pandemia? Eu achei um banner sobre esse assunto, né, do pessoal da USP, e eu achei bem interessante para compartilhar, porque hoje nós estamos em uma pandemia, né? E a gente fala tanto em conservação de espécies, parece uma coisa tão fora do nosso dia a dia. Então eu queria trazer isso para vocês. Como que a conservação vai ajudar para evitar uma pandemia? Então, por exemplo, nós temos, a partir do momento que nós conservamos espécies, nós estamos conservando equilíbrio entre as populações, e esse equilíbrio, ele inclui equilíbrio entre populações, não, espécies de vetores e hospedeiros de doenças, tanto que se você acaba com um tipo de hospedeiro ou um tipo de vetor, você aumenta a incidência dessa doença poder se espalhar para uma população e entrar em contato com seres humanos, né? Levando, então, uma pandemia. A gente tem também conservar a vegetação vai ajudar a manter a biodiversidade de uma região, e com a biodiversidade é onde a gente pode ter o estudo de fármacos, a descoberta de medicamentos a produção de medicamentos que vai ajudar no controle dessa pandemia. Nós também temos algo extremamente importante que foi até agora, né, uma das hipóteses sobre toda essa pandemia que nós estamos do corona, que é a questão da caça e do tráfico ilegal de animais silvestres, né? Até o consumo dessa carne de animais silvestres sem o devido o respaldo, na verdade, né? Então, assim, essa caça, esse tráfico de animais silvestres é a principal forma de contágio de zoonoses, né? E pode gerar pandemias. Não sei se vocês ouviram, mas esses dias falaram que eles encontraram uma nova fonte, um novo vírus que pode levar da gripe suína, né, daquela família, que pode gerar uma nova pandemia. Então, infelizmente, nós estamos vivendo uma época que isso pode acontecer com maior frequência. Então, a proposta é entender um pouquinho melhor dessa conservação, o que a genética pode ajudar nessa conservação de espécie, para a gente conscientizar um pouco mais a população sobre isso, sobre por que cuidar, né? E com esse cuidado de uma vegetação, nós podemos, como que a gente pode cuidar para restaurar essa vegetação? Nós podemos recriar hábitats perdidos, restabelecer restabelecer entre as regiões, e assim a gente recupera a biodiversidade. Então, por exemplo, você tem uma população do interior do Paraná, uma espécie numa mata fechada, ali, uma espécie nativa, e aí você faz toda uma construção de cidade
entre essa espécie nativa distribuída ali e uma região mais voltada para o litoral. Você está quebrando esse habitat dessa espécie, né? E aí, mas a gente tem que construir, tem que fazer isso tudo, ok? Só que nós temos que pensar em formas de conectar essas vegetações, né? Que a gente vê bastante, ouve falar bastante manchas de vegetação que são reconectadas por passarelas, né? Me fugiu o nome agora. Mas com isso você consegue permitir que que os seres vivos, os animais, consigam ter esse deslocamento entre essas manchas, e você consegue ter até uma dispersão melhor das sementes, dos frutos, e dispersar também os vegetais. E isso, estudar a conservação vai nos ajudar a entender a questão das mudanças climáticas. Então, por exemplo, a partir do momento que eu conheço a história de um táxon, como que ele se distribuiu, ele só existe na região sul do Brasil, ele só existe no Nordeste, ou ele estava no Cerrado, foi para a Mata Atlântica. Toda essa distribuição ela é importante para a gente compreender em relação a uma mudança climática. Nós vimos isso altera muito a agricultura. Por exemplo, você tinha a plantação de café numa região que, com o aumento da temperatura, já não é mais viável. Você tinha a plantação de uva, lá no estado de São Paulo tinha muito isso, né? E hoje a gente vai lá, conhece, visita os locais lá de cultivo, de venda de vinhos, eles não têm mais nada lá, está tudo no sul do Brasil. Então, esse é o impacto direto de uma mudança climática no aumento da temperatura, e a gente consegue, com a genética da conservação, prever, estudar como essa população responde a uma mudança climática, e aí prever uma melhor forma de adequar ela, principalmente para a agricultura. Isso é muito importante quando a gente pensa em alimentação em nível mundial, né? E aí a questão mas o que é uma genética de conservação, né? A gente entende, eu espero que os alunos já tenham tido contato com a genética em geral, né? Um pouco de população também, mas a genética em si, ela vai estudar, então, a variabilidade da distribuição de genes dentro de um genoma de um organismo. Quando a gente fala em genética de populações, nós pegamos esse organismo e colocamos ele com os demais seres vivos, dos demais espécimes, né, na verdade. E a gente pensa, né, nessa variabilidade genética em um grupo de organismos, um grupo de seres vivos. Então, dentro desse grupo de seres vivos, eu tenho fatores evolutivos como a migração, seleção natural, a mutação, a deriva e padrões de cruzamentos influenciando toda essa variabilidade. Então, a partir do momento que eu tenho uma população que migra para outro lugar, ou uma população que sofre um maior índice de mutação, tem uma seleção natural diferenciada, e a partir eu tenho todos esses fatores influenciando a distribuição da variação genética. Mas como isso é importante? Você pensa assim, a população aqui do interior do sul do Brasil, ela está sofrendo um tipo de seleção natural diferente de uma população que está na região litorânea, que tem uma pressão seletiva diferente. Então, a variabilidade da região litorânea provavelmente vai ser diferente da variabilidade do interior. Então, é isso que a genética da população estuda. E como que a gente vai fazer isso dentro desse projeto, né? Para a gente acessar esse tipo de variação, a gente tem que utilizar marcadores, né? Que a gente chama de marcadores moleculares. Esses marcadores genéticos, geralmente, eles são obtidos dentro de laboratório, mas existem muitas sequências de DNA, que a partir dos marcadores nós obtemos sequências de DNA, muitas dessas sequências estão em bancos de dados, de uso público, de domínio público. Então, a minha ideia é pegar a partir do momento que a gente escolhe um táxon, uma espécie de interesse, porque uma espécie, sim, ou de interesse econômico, ou uma espécie de interesse simplesmente para uso de conservação, a gente pegar essa espécie, ver a distribuição dela, se é um táxon ameaçado de extinção ou não, e a gente buscar nesse banco de dados algumas sequências de DNA já feitas. Daí, a partir dessas sequências de DNA, a gente consegue
obter uma história, uma ancestralidade entre as sequências. As plantas de tal região são mais antigas que as outras, não são? Como elas respondem às mudanças climáticas, como elas respondem à distribuição geográfica, né, que é um estudo que a gente chama de biogeografia, de filogeografia, e aí fazer esse tipo de trabalho. Para vocês entenderem melhor o que é um marcador molecular, por exemplo, eu tenho fragmentos de DNA que eles são utilizados como marcadores em testes de paternidade. Então, a gente fala-se muito de um marcador molecular e usa, assim, coisas super aplicadas, como teste de paternidade. Por exemplo, para você evitar o transporte ilegal ou o comércio ilegal de algum tipo de carne, você usa um tipo de marcador que chama DNA barcode, para você identificar se essa espécie realmente é a espécie que está sendo vendida naquela embalagem, ou a espécie que está sendo comercializada. Então, tem todo esse trabalho. E aí, o mais interessante, assim, que eu queria até mostrar para vocês, né, infelizmente não deu, mas, assim, quando a gente pega todas essas sequências de DNA de um organismo e a gente ordena ela por meio de uma análise, são análises até então fáceis de se fazer, né? Depende da pergunta. Como nós estamos numa pergunta inicial, são análises relativamente tranquilas. Aí você joga isso num programa e ele vai te dar uma ancestralidade, que a gente chama de uma árvore, uma filogenia. E eles fizeram isso quando o sequenciamento do SARS-CoV-2 ficou pronto. Então, eles pegaram esse genoma viral lá do primeiro vírus que surgiu na China e pegaram de outras regiões do mundo e da Itália, e eles fizeram esse tipo de análise populacional. E eles observaram da onde que veio, na verdade, eles confirmaram, né, a hipótese de que o vírus surgiu na China, porque ele se mostrou totalmente ancestral, totalmente mais antigo em relação aos demais, tudo isso por meio de análises de sequência genética. Então, assim, você estudar a dispersão de uma doença, você usa esse tipo de abordagem de genética de populações. Para você conservar a espécie, você vai fazer toda essa abordagem também. Aí observou que, sei lá, interior do país, ele tem uma maior diversidade do que o litoral. Na hora de conservar, você tem que pegar onde tem uma maior diversidade. Então, você consegue pegar fazer todo um projeto de ação de conservação da biodiversidade, utilizar essas informações genéticas e testar hipóteses de como uma planta responde, se ela vai expandir ou vai retrair, de acordo com o aumento de uma temperatura, uma mudança climática, né? Então, o que eu queria propor como pesquisa é, assim, a gente, junto com o aluno, a gente vê o interesse de qual táxon qual espécie está ameaçada, tentar pegar uma espécie que tem distribuição aqui no sul do Brasil, que é a nossa região, né? E depois partir para a coleta de dados. E a partir desses dados, de herbários ou de bancos de dados genéticos, a gente vê fazer uma hipótese, ou uma hipótese baseada no que nós teremos de coleta de dados, né? E aí fazer algumas análises e fazer, quem sabe, se a gente conseguir, alguma proposta de ação para conservação dessa espécie, ou propor algum corredor ecológico, não sei, vai depender muito do que a gente estiver analisando. Mas seria isso, gente. Depois, então, eu deixo os slides lá para vocês verem. Fico à disposição também para qualquer dúvida, né? E seria isso, essa minha linha de pesquisa. Oi. Nossa, muito legal, muito interessante. Até para quebrar alguns paradigmas, né, de que veio, né, os vírus vêm só disso ou só daquilo. Enfim, acho bem interessante mesmo, Gislaine, bem legal. Exatamente, muito preconceito não fundamentado. É porque, assim, a gente até brinquei na aula esses dias, né? Veio da China, esse vírus novo que eles estão comentando também é de lá. Mas o que acontece? O desmatamento, ele é global, né? Sim. Acontece que lá você tem um comércio muito grande de animais silvestres. Acaba que
explode lá, né? Você tem toda uma questão cultural também. Mas o problema está aí para todo mundo, né? A gente pensar que o interior da Amazônia tem que ter esse tipo de contato também. Sim, eu ia até comentar isso agora, né, com essas lives e tal. Eu estava vendo uma de um médico do HC de São Paulo, e ele falando assim, olha, gente, não é de hoje que morrem pessoas que vieram da Amazônia infectadas com a gente não sabe o que, não descobre o que, e rapidamente aquilo ali já evolui e a pessoa morre. Né? São vírus, né? Com esse contato aí que tem. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu não pude participar da reunião, eu tinha uma reunião na outra escola, mas eu gravei um vídeo para falar um pouquinho da nossa linha de pesquisa e tentar convidá-los a entrar nesse universo, que é o universo da pesquisa ainda na educação básica. Eu acho que isso é um dos grandes benefícios que vocês terão. Fazer uma pesquisa ainda na educação básica, são pouquíssimos alunos que têm acesso a isso. Eu fiz uma breve apresentação, deixa eu abrir aqui para vocês, falando um pouquinho das minhas intenções com os projetos de iniciação científica. Então, um pouquinho sobre mim. Eu fiz graduação na UEM, Ciências Biológicas, mestrado e doutorado também na UEM, em Educação para a Ciência e Matemática, também mestrado. E desde a graduação, isso desde 2005, quando eu entrei na faculdade, eu tenho estudado sobre temática ambiental, a relação homem-natureza, essa questão dos impactos ambientais, em uma versão um pouco mais educadora, né? Em uma visão um pouco mais educadora. Eu gosto muito de trabalhar, as minhas linhas de pesquisa no mestrado e doutorado foram essas, e eu gosto muito dessa linha ambiental. Então, quando eu entrei na Unicesumar, nos cursos presenciais, e aí, principalmente no curso de Engenharia Elétrica, eu comecei a ter alguns orientandos de TCC, né, para ajudá-los a desenvolver projetos nessa área de meio ambiente. Então, projetos de menor impacto ambiental, projetos de energia eficiente. Então, de alguma forma, quando eles tinham algum tema que estava relacionado ao meio ambiente, eles sempre me procuravam e a gente desenvolvia um projeto bem legal. Então, do período de 2013 até 2017, quando eu fiquei na instituição, eu tive muitos orientandos de TCC. E aí a gente tinha a oportunidade de fazer pesquisa, a gente tinha a oportunidade de desenvolver um caminho ao longo do ano inteiro com um objetivo para chegar no final do ano e você finalizar o seu trabalho. Bom, eu também tive de 2015 a 2016 um orientando, um aluno, ele era aluno de uma escola pública aqui de Maringá, em uma feira de ciências, a Febrace, que é a maior feira de ciências do Brasil, vocês já devem ter visto comercial na televisão. Acontece ele mais ou menos no mês de março, abril, sempre naquele período. Ele ganhou uma bolsa de IC Júnior, né, IC Iniciação Científica Júnior, e aí ele foi convidado também para ir para a nossa escola como bolsista. E aí eu comecei a orientá-lo, na época ele estava no 9º ano. O projeto dele consistia em uma lixeira, tem a fotinha dela aqui no cantinho, uma lixeira inteligente e que seria lúdica para o ensino de reciclagem para as crianças menores, então, para as crianças da educação infantil, do Fundamental. E aí, com esse projeto, eu tive a oportunidade de participar de 3 feiras de ciências muito grandes. Quando eu falo em feira de ciências, eu estou falando de uma bagagem cultural gigante que você leva para a sua vida, uma bagagem acadêmica muito grande que você leva para a sua vida e uma experiência gigante que, para vocês que ainda estão na educação básica, é um passinho a mais quando a gente entra para uma faculdade, para uma universidade. Então, a primeira que a gente participou foi essa aqui, que é a Mostratec, ela acontece em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Nessa, a gente concorreu no grupo do Ensino Fundamental 2, né, que estava no 9º ano. Nessa feira Mostratec, a gente ganhou destaque na área de engenharias de Fundamental 2, e a gente ganhou uma credencial para ir para uma feira de ciências na cidade do México. A gente tinha um intervalo muito curto para se organizar,
o EIC não tinha passaporte, e aí por uma questão burocrática a gente acabou não indo para essa feira. Mas a gente tinha passaporte. O que é um passaporte? É você ser convidado para apresentar de trabalho numa feira de ciências. Que é muito legal, e já vou falar para vocês por quê. Na sequência, acho que 2 ou 3 meses depois, nós fomos para essa segunda feira de ciências, da Oficiências. Hoje, a Oficiências já tem, inclusive, Fundamental 1 e Fundamental 2 completo, né, a partir do sexto ano. Nessa, a gente se destacou na área das engenharias, e nessa feira de ciências, a gente ganhou uma credencial para ir para a feira de nível internacional, que é a NILSET, que aconteceu em Fortaleza, acho que em abril de 2017, março de 2017, alguma coisa assim. Tá? A Ficiências ela é organizada pela Itaipu, e por algumas outras empresas e instituições que estão ali. Ela acontece todos os anos, a Mostratec, que eu mostrei anteriormente, também. São 2 feiras muito legais para participar. Acho que é um momento de amadurecimento científico imenso, tanto para o aluno quanto para a gente, professor e orientador. Mas eu gosto muito de falar muito dessa feira. A NIPSET é uma feira de ciências que acontece a cada 2 anos, né? E cada 2 anos em um continente. Em 2017 ela aconteceu aqui no Brasil, em Fortaleza, e é uma feira de ciência onde só projetos convidados participam, então você não se inscreve. O que acontece? Alguns representantes dessa feira viajam por feiras locais e convidam os alunos para participar. Foi o que aconteceu com a gente. Nessa feira de Foz do Iguaçu, havia uma senhora e ela estava na Mostratec também, e ela nos viu pela segunda vez, né, porque ela conheceu nosso trabalho na Mostratec, e aí ela viu novamente no FII de Ciências e ela nos deu uma credencial para ir para o DUSET. Uma feira internacional. Tinham representantes, acho que de todos os países, todas as línguas, todas as culturas. Vou falar por mim, foi uma experiência inexplicável. É um agregado gigante cultural, de região, de línguas. Você precisa aprender a falar o inglês, você precisa falar o inglês muito bem, senão você acaba desenvolvendo outras habilidades para as outras línguas. Então foi muito, 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 muito interessante. Nessa feira a gente não tem premiação, todos são premiados, todos ganham medalha, porque para você estar ali é realmente uma grande vitória. Em 2019, 2 anos depois, aconteceu em Abu Dhabi, né? E eu queria muito ter ido. Aí em 2021 eu não sei ainda onde vai acontecer, mas eu espero levar um de vocês comigo para 2021. Então vamos começar a trabalhar porque é muito interessante. Bom, e aí o que eu trouxe de linha de pesquisa? Eu disse para vocês que eu trabalho muito a temática ambiental. Gosto muito de trabalhar a educação ambiental, a relação do homem com a natureza, e aí fica aberto também se algum de vocês quiser trabalhar com essa temática. Mas essa linha de pesquisa, já vou adiantar, não é uma linha que eu domino. Eu recebi em uma conversa com uma aluna, ela tinha interesse em fazer essa linha. Então ela falou, professora, eu estava conversando com a minha amiga e a gente gostaria de trabalhar o que as pessoas estão sentindo nessa pandemia, quais são os sentimentos que estão aflorando. E aí veio, né, essa linha de pesquisa. Eu falei para ela que eu ia abrir essa linha de pesquisa para ela, neurociência e pandemia, as emoções dos discentes, dos alunos. Tá? E aí, quando a gente fala de neurociência, eu acho que se a gente for pensar na maior ícone de neurociência do mundo, a gente chega a uma brasileira, mulher, que é reconhecida pelo mundo inteiro pelo trabalho que desenvolve, Suzana Herculano. A Suzana Herculano, ela tem vários vídeos na internet, eu sugiro quem tem interesse nessa linha de pesquisa que assista alguns vídeos da Suzana. São vídeos extremamente claros, objetivos, didáticos. Os textos que a Suzana escreve, os livros que a Suzana escreve, são livros muito fáceis de serem compreendidos. Ela tem, sim, algumas propostas um pouco mais técnicas e um pouco mais difíceis. Mas, no geral, os livros que ela propõe são muito acessíveis, fácil de ler. Então, essa é a minha linha de pesquisa. Se alguém tiver interesse, se alguém quiser fazer uma pesquisa na área, eu vou gostar muito de orientar. A gente vai aprender juntos, porque, como eu disse, eu também não conheço, é uma linha de pesquisa nova para mim.
Bom, no mais é isso. Tô com saudades. E se você tiver interesse, né, a gente vai conversando sobre essa linha de pesquisa. Beijinhos.